Saudações rubro-negras flageniais. O Flamengo venceu, mas a noite revelou muito mais do que o placar. A estreia de Joshua, a pressão em cima de nomes como Bruno Henrique e Michael. E o recado da torcida expõe os dilemas que o time vai enfrentar daqui pra frente. Entenda como uma vitória simples pode mexer com o futuro do elenco rubro-negro, daquele jeito que a gente sempre faz aqui no canal. Primeiro eu te trago os fatos e as notícias, depois eu dou a minha opinião. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado ou mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. Estreia decisiva de Joshua, impacto técnico e simbólico. Joshua estreou no time profissional e em apenas 11 minutos revelou um jogo complicado. Na realidade, resolveu, né, pessoal? Um jogo complicado para o Flamengo, que se arrastava em 0-0 até os 39 minutos do segundo tempo. O gol não apenas garantiu a classificação na Copa do Brasil, né, mas também revelou uma alternativa real para o setor ofensivo, né? Na realidade, não garantiu, né, a classificação, mas tem o jogo de volta, né, dia 21 agora de maio, que o Flamengo provavelmente vai efetivar essa classificação, né? Mas deu a vitória ao Flamengo, coisas que, do jeito que o jogo andava, não teria acontecido se não fosse o jovem jogador e o Juninho, né, que entrou muito bem também no jogo. Acho até que ele deveria ter mais oportunidades de jogo, né? Sua eficiência, falando aqui do Joshua, né, nos fundamentos, chama atenção: 100% de passes e duelos, boa tomada de decisão e leitura de espaço, né? O momento marca o surgimento de uma nova peça relevante e promissora, com potencial para mudar o status das opções de banco no curto prazo, né? Impacto no tamanho de decisão, né? Felipe Luiz e sua comissão técnica podem acelerar a integração do jogador ao elenco principal. A diretoria pode repensar novas contratações para a posição, como um possível substituto para Arrascaeta, por exemplo, né? A formação e trajetória nas categorias de base, base sólida, né, como diferencial, né? A base sólida que a gente fala é a base familiar, né? Joshua é um exemplo clássico de formação vitoriosa e contínua dentro do clube. No Flamengo, desde o sub-10, participou ativamente das categorias de base, onde foi campeão e protagonista sob comando de Felipe Luiz no sub-17. Marcou presença também na conquista da Libertadores sub-20, reforçando sua familiaridade com a identidade rubro-negra e jogos decisivos. Com mais de 100 gols na base, é um meia com finalização letal, visão de jogo e boa chegada na área, né? Importância estratégica confirma a capacidade do Flamengo de formar talentos que entregam em alto nível desde cedo. Estimula o clube a apostar mais em outros jovens, como Lohan, Verton e João Vitor, criando soluções internas de custo zero. Gestão contratual e projeção de mercado, né? O Joshua renovou com o Flamengo até 2029 com multa de 70 milhões de euros, 426 milhões de reais para o exterior, protegendo o clube de investidas imediatas. O valor alto é indicação, né, ou a indicativa, né, de que o clube enxerga, né, nele um ativo estratégico e de médio e longo prazo. Internamente, ele é tratado como possível sucessor de Arrascaeta, que já tem 30 anos e lesões recorrentes. Relevância para decisões da diretoria. Proteger jovens, né, com contrato longo e multa alta garante retorno técnico ou financeiro, ou os dois, né? Se o menino consegue passar aqui uns 2 anos com a gente no Flamengo, ele acaba, e depois sendo vendido, né, por um preço de mercado para atacante, para meia atacante, né? A gente acaba tendo os dois, tendo o retorno técnico e o retorno financeiro. Reduz dependência de mercado externo, né, e evita inflar a folha salarial com reforços emergenciais.
Perfil psicológico e suporte familiar, maturidade precoce. Filho de pastor, né, e extremamente ligado à fé, Joshua demonstra equilíbrio emocional e disciplina fora de campo, algo incomum para jogadores tão jovens. A comemoração ajoelhada após o gol mostrou não só gratidão, mas também foco e humildade diante da oportunidade. Segundo relatos da base, sempre foi exemplo de profissionalismo e liderança, inclusive entre jogadores mais velhos. Implicações práticas, a maturidade e o foco tornam a transição para o profissional menos arriscada, reduz a probabilidade de desvios de conduta que já afetaram outros jovens talentos do clube no passado. Desempenho coletivo e críticas táticas, sinais de alerta. Vamos falar sobre isso agora. Mesmo com a classificação, analistas destacam problemas recorrentes no desempenho coletivo, né? O Flamengo, com mais posse de bola, teve dificuldade para furar a defesa do Botafogo da Paraíba, que se fechou com linhas baixas. Pedro Ivo, né, repórter, né, e comentarista da ESPN Brasil, destacou que o time poderia, em certo momento, abrir mão da posse de bola, né, para atrair o adversário e criar espaço. Há uma pressão da torcida por atuações dominantes, mesmo em jogos de Copa com time misto. Relevância para o comando técnico, né? Felipe pode revisar estratégia contra times retrancados e inserir variabilidade de ritmo e proposta. Exige comunicação clara com a torcida sobre foco nos resultados acima de atuações exuberantes em fases eliminatórias. Caso Michael, né? Desempenho, pressão e gestão do elenco. Michael teve atuação muito baixa, né, do esperado, perdendo chance clara de gol e sendo cobrado por torcedores. Internamente, o clube aposta na sua recuperação e o jogador quer continuar, mesmo com a fase ruim. A sequência de mais atuações pressiona o Felipe a considerar alternativas mais jovens e em melhor momento, como Verton e Joshua. Mas ali naquele espaço, né, onde o Michael vem jogando, que é pelo lado esquerdo, né, fechando para o meio, ali o Cebolinha, né, é o titular, né, absoluto não, mas é o titular da posição, né? Agora eu vou dar a minha opinião. Joshua, né, é uma promessa com muito potencial, como o Felipe disse ele em coletiva, né, as características dele lembram muito o Arrascaeta, mas por enquanto é só isso, pessoal. Não podemos acelerar processos, né? O menino tem apenas 17 anos e pode sim ajudar o Flamengo, que há tempos procura um substituto à altura para Arrascaeta. E por que não pensou nesse menino há algum tempo atrás, né? Mesmo sendo mais novo, né? Já preparando ele para essa posição e já poderia estar jogando já pelo menos aí no Campeonato Carioca no lugar do Arrascaeta. Essa é a minha opinião, né? Não acelerando o processo, mas dando ele, né? E assim, dando para ele, né, uma bagagem a mais para chegar nesse momento e conseguir fazer essa substituição quando o Arrascaeta não tiver apto para jogo, né? Acredito que ele deveria ser mantido mais vezes no banco, e se eu fosse o Felipe, eu colocaria hoje como substituto natural do Arrascaeta, mas em partidas já resolvidas, tá? Para que ele possa ganhar confiança e se soltar aos poucos. Jogar partidas decisivas com a missão de mudar o placar é uma carga muito pesada para alguém tão jovem. Joshua deu um sinal muito positivo e um passo importante no clube. Pelo que parece, ele vem de uma família bem estruturada, o que pode ajudá-lo a manter os pés no chão, algo que não aconteceu com o próprio Lohan, né? Sobre as críticas após a vitória contra o Botafogo da Paraíba, concordo em parte, né, com o Pedro Ivo da ESPN. Às vezes, sim, é preciso abrir mão da posse de bola para conquistar o resultado. O Flamengo já faz isso em algumas ocasiões, mas geralmente contra adversários de maior expressão. Contra equipes menores, costuma ter a posse de bola durante a maior parte do tempo mesmo, pressionando o tempo inteiro. Só que, para mim, esse não é o maior problema. O que incomoda mais é a falta de alternativas táticas. Ter a bola é bom,
claro, mas precisamos de soluções diferentes contra times que jogam com linhas baixas. O Flamengo até consegue encontrar espaços e finalizar, mas a eficiência é baixa diante do volume de oportunidades criadas. Essa, para mim, é o verdadeiro problema. As finalizações. Muito, muito mal em termos de... Perde-se muito gol, cria-se muitas chances. O Flamengo deu 24 chutes ao gol nessa última partida. E foi o moleque que entrou aos 30 e lá vai pedrada que colocou a bola para dentro. Não pode ser assim. Não pode sofrer tanto para fazer um gol, sendo que a gente tem várias possibilidades e chances criadas. O Flamengo é o time aqui do Brasil que cria mais chances de gol. E em termos... E faz gols também, mas pelas chances criadas, o índice é muito baixo. Tá? Sobre o Michael, o Flamengo precisa reforçar a ideia de meritocracia nas escolhas, né? E isso depende muito do Felipe Luiz. Mesmo que isso signifique dar mais espaço aos jovens do que aos jogadores mais experientes, que não vêm rendendo, meritocracia tem que prevalecer. Doa a quem doer. O Michael, por exemplo, não está bem, já o Joshua está voando, então quem deve jogar? Na minha opinião, o Joshua, independentemente da idade ou da experiência. E esse for, se, né, caso, né, a gente está supondo que se esse for o caso, o Joshua de repente nem joga bem naquela posição, mas a gente está colocando o Michel porque o Michel vem mal. Não significa a posição, tá, gente? Eu tô dando um exemplo só, que se o Michel não estiver jogando bem, se um jovem, sendo o Joshua ou não, estiver voando, independente dele ser experiente ou inexperiente, entendeu? Para jogar, o garoto tem que jogar. Se ele está indo, está fazendo gols, está resolvendo os problemas, ele tem que jogar. Tá? Essa é a minha opinião. Sinceramente, o Flamengo precisa acender o alerta. Isso daí é uma verdade. Tá? Acender um alerta para uma possível reestruturação no setor ofensivo nas próximas janelas. Se os atacantes atuais não começarem a decidir jogos e a gente ficar com a dependência só do Pedro, vai continuar sendo só arame liso. E isso não combina com o que o Flamengo representa e quer, né? Não só nessa temporada, mas para as próximas também, né? A gente tem que ter jogadores mais efetivos na frente para que quando essas chances aparecerem e vêm aparecendo, a gente concluir a gol e comemorar com a torcida, né? Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE, lance, Colorado Fra. Site 90 Minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola, obrigado por flamengar comigo. E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flá genial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido. O mais amado, o mais idolatrado Flamengo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!